Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Foi Apenas um Acidente. A história acompanha 5 ex-presos políticos que conseguem capturar o seu torturador e agora precisam decidir o que fazer com ele. O longa tem direção e roteiro de Jafar Panahi, sendo o grande vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2025. Também sendo selecionado da França para competir na categoria de melhor filme internacional no Oscar. Pude assistir esse filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e devo dizer que eu fiquei meio obcecada, assim, por ele e também pela história do próprio diretor, que inclusive tava lá. Ele deu uma entrevista um pouco depois, assim, sobre o filme e nela ele contou, né, que apesar do filme trazer essa narrativa fictícia, né, de personagens fictícios, ela tem um tom muito pessoal, né, muito por conta da história do Jafar Panahi, que foi visto como inimigo do governo iraniano e por isso ele foi condenado a ficar preso por uns 6 anos, assim, e inclusive foi proibido de filmar por 20 anos. Então, para não ficar parado, o diretor resolveu produzir filmes caseiros. E após esse período, ele resolveu fazer filmes contando sobre esse período que passou, principalmente falando das histórias que ele ouviu na prisão, né, o que serviu de muita inspiração para Foi Apenas um Acidente. E inclusive o próprio filme foi rodado em segredo, em determinado momento eles inclusive foram pedidos para dar as filmagens brutas para os policiais. O Jafar Panahi se negou, o que quase deu um problema, mas no final deu tudo certo. A história então aborda temáticas como vingança, justiça, traumas e principalmente o perdão e o que cada uma dessas palavras realmente representa, já que cada um desses 5 prisioneiros políticos vê elas e interpreta elas de formas completamente diferentes e também tem visões diferentes de como lidar com o seu ex-torturador. O filme também fala bastante sobre memória traumática e como o som, né, aqui relacionado ao som que a prótese do torturador fazia, realmente ficou com esses prisioneiros mesmo anos depois, mesmo tentando seguir em frente, como aquele som ainda trazia muito medo, muito susto e relembrava eles de todo o período que eles passaram ali dentro da prisão. Todos os personagens dentro da história seguiram com suas vidas, mas eles ainda assim eram atormentados por tudo que eles passaram dentro da prisão. É uma história que consegue com muita facilidade colocar a gente nos pés desses personagens, muito por conta da indignação que a gente sente, já que eles foram presos. A gente não sabe exatamente qual foi o motivo deles, mas foram presos e mesmo arrumando talvez alguma solução de como lidar com o torturador que eles ali conseguem capturar, a vida deles ainda assim foi alterada e nada vai conseguir reparar isso, né? Eles sempre vão ter essa marca da prisão, essa marca do que eles passaram, né? E acho que é uma coisa que fica muito com a gente enquanto a gente vai assistindo e descobrindo um pouco mais da história de cada um desses personagens. E é interessante que em nenhum momento o filme precisa mostrar cenas muito violentas ou momentos muito dramáticos, não tem nenhum tipo de flashback do tempo deles na prisão, mas a gente sente, né? É um filme que eu sinto que foi muito verdadeiro, assim, a gente sente apenas nos relatos deles o quão dolorido foi esse período, as marcas que eles carregam, né? Principalmente a reação deles com o som, a reação deles ao reencontrar esse torturador, né? A ter que lidar novamente com isso, a ter que abrir novamente essa caixa de memórias, né? É um filme que eu considero, pelo menos, muito real, assim, e que consegue com facilidade fazer com que a gente se conecte com esses personagens sem precisar realmente mostrar cenas violentas, mostrar sangue, mostrar qualquer tipo de coisa. A história também discute sobre culpados e inocentes, também se questionando o quão gratificante a vingança seria, ou se apenas seria mais um fardo pra carregar. Como eu falei, o filme me ganhou muito por trazer essas questões de uma forma muito crua, muito verdadeira, né? Todos os personagens ali, eles são muito humanos. E ele me ganha por conta dessa simplicidade toda, né? A história é exatamente o que a sinopse fala, assim, e ela também se passa num período de um dia, então eu acho que ela tem um senso de urgência e ao mesmo tempo de imprevisibilidade muito interessante, que prende a gente com uma facilidade absurda do começo até o fim da história, muito pela curiosidade que a gente tem de o que vai acontecer com aquelas pessoas, o que elas vão escolher fazer com aquele torturador, né? E é o que eu falei, é um filme muito humano, assim, por trazer histórias de pessoas que parecem extremamente reais, mesmo sendo fictícias, né, que foram inspirados em relatos reais, e ao mesmo tempo que trazem muito dessa incerteza do que fazer, né, um sentimento de culpa em alguns momentos, um sentimento de revolta, assim. Acho que é um filme que traz muitos sentimentos e que faz a gente pensar muito nisso também. E essas coisas, né, esses diferentes pontos de vista e essas incertezas, tudo isso é muito discutido dentro da narrativa de uma forma que até nós, espectadores, somos convidados a pensar junto com os personagens, o que eu acho que é bem legal. É um filme pra você ficar pensando, refletindo, né, ele
Não diria que ele exige muito de você, mas eu acho que é um filme que você meio que é levado junto pra pensar ali, juntamente com os personagens. Acho que muito dessa humanização dentro da história vem por conta do senso de humor dentro do filme, né? Que apesar de trazer um assunto tão atual e tão sério, ele também abre espaço pra ter momentos de comédia, ter momentos absurdos, né? Muito por conta dessa situação e de serem personagens que não estão preparados pra lidar com esse tipo de coisa, né? Acho que me recorda um pouco o tipo de comédia que a gente vê em Fargo, né? Que é essa coisa da comédia de erros, e acho que aqui tem um pouco disso, né? E o próprio diretor, depois da exibição, falou um pouco sobre essa questão do senso de humor, que ele falou que o humor, a comédia é algo muito humano, né? E que esse filme nada mais é do que pra representar a humanidade, né? E faz parte ter esses momentos, de certa forma, de escape, e é muito legal que eles não tiram a intensidade do filme, as coisas que a gente consegue tirar de dentro da história, mas ainda assim ajudam ainda mais a humanizar os personagens e toda a narrativa, fazer com que a gente se conecte muito mais fácil ali com o que tá sendo mostrado. Assim como o filme como um todo, o final dele, que pra mim foi um dos melhores finais de filme assim que eu assisti nesse ano, realmente é um final que fica com você, também abre esse espaço pra reflexão, pra discussão, pra pensamento do próprio espectador, pra tirar suas próprias conclusões, né, sobre o que aquele final representou e o que isso representa, assim, pro restante da história, né, qual que será que foi o fim. Eu vou dar um leve spoiler pra falar a minha visão sobre isso, então a partir de agora a tela vai ficar em preto e branco e eu vou falar pra vocês o que eu acho. Mas no final do filme, pra quem já assistiu, né, a gente vê novamente o protagonista escutando aquele barulho da prótese do torturador, e eu sinto que é um pouco dessa coisa de que a marca das coisas que aconteceram com ele dentro da prisão sempre vai estar com ele sempre vai sentir medo daquele barulho. Eu não acredito que o torturador realmente estava lá ali no final, vi que muita gente ficou fazendo um pouco de teoria de que o cara foi atrás dele depois no final da história, mas pra mim a visão que eu tenho mesmo é de que ele sempre vai carregar essa marca com ele, não importa o que aconteça, né? Tudo que ele passou ali dentro da prisão, por mais que ele tente correr, por mais que ele tente seguir em frente, sempre vai estar com ele. Então, enfim, achei muito legal isso e acho legal que dá esse espaço para as pessoas pensarem e discutirem. Sempre é muito legal quando um filme faz isso, né? E aqui eu acho que é feito de uma maneira excelente. Acho que independente do final que você escolha, ele fica com você por muito tempo pelo quão cru e assustador ele é, assim, é algo que fica muito com você. E é isso, é um filme muito bom que eu recomendo super pra todo mundo, porque acho que ele cumpre muito hype, né? Geralmente quando o filme ganha essas grandes premiações, a gente fica com um pouco de receio de assistir ele não ser tudo isso, mas eu garanto pra vocês, foi apenas um acidente, é sim tudo isso. É um filme excelente, que eu recomendo muito, que é um filme pra você reassistir várias e várias vezes, até porque, mesmo com todas essas temáticas pesadas, ele é um filme muito gostoso, assim, de se acompanhar. Ele tem um quê meio road trip, assim, meio essa vibe, então acho que muitas pessoas vão gostar, assim, também por conta disso. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Foi Apenas um Acidente. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas, e também deixar aqui nos comentários qual foi o seu filme favorito de 2025. Então foi isso e até o próximo vídeo.